Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 12, verso 18 ao 27. No Evangelho de hoje eu vou fazer um pouco mais catequético por conta de uma pergunta que os saduceus fizeram a Jesus. Os saduceus, eles não acreditavam na existência da ressurreição. Então, eles fazem uma pergunta tentando colocar Jesus em um estreito. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Então veja, eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus também não acreditavam que existia os anjos, e colocaram essa indagação a Jesus, ou seja, baseada numa lei chamada Lei do Levirato. Você pode encontrar essa lei em Deuteronômio capítulo 25, versos do 5 ao 10, onde um irmão mais velho, ou seja, um homem casava com uma mulher, e se aquele homem morresse, aquela mulher ficasse viúva, sem ter filhos, o irmão do morto, do falecido, teria que casar com a viúva para deixar descendentes para o irmão que havia morrido sem o ter feito, sem ter deixado descendente. Então, baseado nesta pergunta, baseado nessa lei, eles fazem a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão, aquilo que eu havia explicado. E ele continua: ora, havia 7 irmãos, veja, 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7, veja, os 7 casaram com a mulher, nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Aí aqui eles entram na pergunta para tentar deixar Jesus sem chão. Na ressurreição, veja, eles não acreditavam na ressurreição, mas para tentar provar que não existia ressurreição, eles disseram: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela? De quem será a mulher? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Ou seja, os anjos, meus irmãos, não têm sexualidade. Os anjos são seres pessoais, sim, mas eles não têm sexualidade. Então, quando nós ressuscitarmos, no céu, eu, por exemplo, não vou encontrar-me com a minha esposa no sentido de voltar a ser casado com ela. Nós todos, diante de Cristo, seremos perfeitamente como irmãos. O nosso sentimento, o amor que vai reger o céu e que rege o céu é o ágape. É o ágape. Então nós nos amaremos como Cristo nos ama e como o Pai, a Santíssima Trindade, o Filho e o Espírito Santo se amam. Um amor perfeito. Um amor que não depende de relações sentimentais e muito menos sexuais para existir. Então, com efeito, os mortos ressuscitarão, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição, Jesus vai dizer, quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Veja, Deus falou para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, quando Jesus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando Deus, diante de Moisés, na sarça ardente, vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não está apenas lembrando Moisés de que um dia existiu o patriarca Abraão, o patriarca Isaac, o patriarca Jacó. Não, Deus está dizendo que estes homens estão diante de Deus, em espírito. Deus estará afirmando que eles estão diante de Deus. Tanto é que ele vai dizer assim, ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Então, Jesus deixa claro que os saduceus estavam enganados a respeito da ressurreição, por não acreditar que existia ressurreição, e os mortos ressuscitarão. Os saduceus estavam enganados a respeito dos anjos, porque pensavam não existir os anjos, e os anjos existem. E assim, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Deus a graça, olhando para esse evangelho, de compreender 2 coisas, e as coisas mais importantes.
Não é as coisas desse mundo, filhos, descendentes ou qualquer coisa que seja, que irá nos fazer ser importantes diante de Deus. O que vai nos fazer ser o que somos diante de Deus é a nossa capacidade de rejeitar tudo isso, né? Ou pelo menos colocar de forma hierárquica, cada um no seu devido lugar, primeiro Deus e depois as demais coisas, como o próprio Jesus diz, e vivermos a vida em Deus, vivermos por Deus, para Deus, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça da fé para crermos que existe sim ressurreição e um dia ressuscitaremos por ocasião da vinda de Jesus, e crermos também que existem anjos, senão do contrário, a luta que nós lutamos, como São Paulo vai dizer, que não é contra homens de carne, mas de espíritos malignos e potestades que têm espalhados pelos ares, seria uma grande mentira. Ou nós sucumbiremos diante deles por não acreditarmos e aí eles fazem o que quiser. Se você está prestes a ser atacado por um inimigo, alguém te avisa, olha, o inimigo está chegando, e você não dar crédito, o que é que vai acontecer? O inimigo vai te pegar de surpresa e você será destruído. Então nós precisamos crer que existem os anjos decaídos, Satanás e seus demônios, como também existem os anjos de Deus, principalmente o anjo da guarda, que o Senhor coloca ao nosso lado para nos guardar, para nos proteger. E assim, meus irmãos, eu encerro o evangelho de hoje, um pouco maior, porém, para que você possa sair dessa reflexão crendo, entendendo que existe sim ressurreição, um dia iremos ressuscitar, e que o nosso anjo da guarda caminha conosco para nos defender das ciladas, das astúcias de Satanás. Amém.